Aleluia. Graças a Deus. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Todos acharam? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ter uma palavra de oração neste momento. Nosso Pai Celestial, nós somos gratos uma vez mais pela tua bondosa graça, este favor não merecido, que o Espírito do Senhor mais uma vez se mova no nosso meio. Que o Senhor venha receber a glória, a honra, o louvor de tudo que o Senhor fizer aqui. Que nós possamos ir da frente, deixar que o Senhor faça tudo o que o Senhor deseja. Pai, esta igreja pertence a Ti. Ela é Tua esposa. E pedimos que o Teu Espírito Santo se mova sobre ela. Que o Senhor tenha prazer com ela. Que o Senhor possa, ó Pai, comungar conosco nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz falando conosco através da Tua palavra. Venha ungir a minha vida, os meus lábios, e também esta audiência seja ungida pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus, nós chegamos mais uma vez se encontrando com Ele, neste momento tão especial, neste momento de ceia, neste momento em que nós temos comunhão com Ele. Ele parte o pão para nós, Ele nos serve o vinho, e nós podemos ter este tempo maravilhoso, porque viemos de várias batalhas, várias guerras, várias lutas, mas chegamos aqui pela fé, através do sangue dele, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, Ele, quando disse: vou preparar-vos um lugar, vou preparar um lugar. Nós muitas vezes pensamos em um Deus construindo um lugar para nós morar. Mas nós sabemos que Jesus Cristo,
estava mostrando para a igreja a sua morte, a sua ressurreição, estava mostrando para a igreja a maneira, o meio pela qual nós pudéssemos ir e chegar até aonde ele está. Isto é, ele estava dizendo: eu vou achar uma maneira, prover uma maneira para que vocês possam estar comigo. Porque, na verdade, o céu, ele não é algo que é como um lugar geográfico. Já tinha havido batalha no céu, mesmo antes de a terra existir. Apocalipse capítulo 12, e houve batalha entre Miguel e o dragão. E ele foi precipitado para a terra. Veja, já havia céu. Então Jesus não foi preparar um céu. O céu já existia. Porque céu, na verdade, é uma pessoa. E esta pessoa se chama Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer ler, está em Efésios capítulo 1 e no versículo 6. Ou capítulo 2 e o versículo 6. Que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você, estando em Jesus, você está no céu. Mas para você chegar em Jesus, você tem que ter este processo, que é exatamente isso que Jesus estava mostrando para a igreja. No capítulo 3 do Evangelho de João, ele chama Nicodemos, ou vamos dizer, Nicodemos vai ter com ele, e ele fala sobre o novo nascimento. Depois disto, nós vemos no capítulo 11, Jesus falando sobre a nossa ressurreição. Quando ele ressuscita Lázaro, o capítulo 11 de São João, ele estava mostrando como ele nos ressuscitará. Ele, inclusive, a partir do versículo 20, quando ele chega na aldeia de Betânia e começa a dialogar com Marta, ele mostra a ressurreição do último dia. Ele mostra também aqueles que estarão vivos no último dia e serão transformados. Ele chega a dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele diz mais: e aqueles que vivem de maneira nenhuma morrerão. Isto é, serão transformados. Ali ele estava falando exatamente da terceira fase que esta mensagem fará nas nossas vidas. Isto é, da segunda fase que esta mensagem fará nas nossas vidas, que é a voz de arcanjo, porque nós estamos agora no alarido de Deus, conforme a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Estamos nesta fase. Este alarido prepara nós para encontrar com o Senhor. Prepara nós para a segunda fase, que é a voz de arcanjo. E a voz de arcanjo é exatamente o que aconteceu em São João capítulo 11, que foi a ressurreição de Lázaro, que será a ressurreição dos que estão na sepultura, os que dormiram em Cristo, e então nós o veremos, porque nós somos aqueles privilegiados que estaremos vivos quando isto acontecer. Paulo chegou a dizer que primeiro ressuscitarão os mortos, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos.
depois desta transformação, então nós passaremos para a terceira fase do arrebatamento, que é a trombeta de Deus, que é o ajuntamento do povo eleito do Senhor, da nossa era, se juntando junto com o mensageiro da nossa era, para então encontrarmos o Senhor nos ares. Encontraremos com os de Wesley, os de Lutero, os de Columba, os de Martim, os de Irineu e os de Paulo. E assim como Paulo, conforme segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, disse que vai apresentar os crentes dele para Jesus, cada mensageiro vai apresentar o seu grupo também para Jesus Cristo. Então Jesus disse: olha, vocês não se turbem os vossos corações. Eu estou um pouco amarrado aqui, porque eu botei esse paletó e essa gravata, e eu não estou acostumado com gravata, vocês sabem disso, né? Eu me agoneio só em ver alguém de gravata, imagine eu de gravata. Mas vocês tenham paciência comigo, daqui a pouco nós chegamos lá. Se eu tirar essa gravata fora aqui, vocês não vão ficar escandalizados, viu? Mas está tudo bem, eu quis me enfeitar para me parecer um pouquinho mais bonito, né? Porque bonitinho é um feio arrumadinho. Mas tá bom, não é o que a minha esposa acha, né? Ela acha que eu sou bonito e independente. Mas voltando ao nosso assunto, deixa eu tirar esse paletó, que já alivia bastante. Agora tem uma coisa, hein? Eu acho bonito pessoa de gravata e de paletó bem arrumadinho, hein? Tá bom? Meus auxiliares não vão por mim, hein? Vocês botam paletó, gravata, o que vocês sentirem. Porque esse negócio de vocês não querer botar gravata só porque o pastor não coloca é me copiar. Então, quer dizer, seja o teu estilo, seja a tua maneira, não a minha. A minha é a minha. Né? Senão... Mas então, meus queridos, como eu estava falando para vocês, Jesus, ele estava dizendo para a igreja: olha, igreja, vocês não fiquem preocupados, vocês não fiquem assombrados, perturbados, porque eu vou preparar uma maneira para vocês chegarem aonde eu for. Eu tenho que partir, eu tenho que ir. E como nós chegamos no capítulo 11, vocês vão ver que quando Jesus chega no capítulo 12, ele fala para os gregos. Quem eram os gregos? Os gregos, eles foram chamados por Filipe, porque eles disseram para Filipe: Filipe, nós queríamos ver a Jesus. Ah, vocês querem ver Jesus? Agora escute bem isto. Eles queriam ver a Jesus. E quantos não querem ver ele? Todos nós queremos ver ele. Não é assim? Quando esses gregos chegam até Jesus, então Jesus lhes diz assim para eles, lá pelo versículo 23 até 36. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Os gregos olharam por certo e pensaram: o que é isto? Jesus estava falando exatamente para eles a maneira pela qual eles iriam poder ver a ele. Porque muitos que viram a Jesus literalmente, quando ele esteve aqui na terra, só o verão no dia do juízo final para a condenação e ser jogados no lago de fogo. Então, ver a Jesus não é olhar uma fotografia. Ver a Jesus não é ter uma visão da pessoa de Jesus. Ver a Jesus Cristo é receber a revelação da sua palavra. Porque Jesus Cristo é a sua palavra.
Quando você vê uma visão, você pode ter se enganado, teu olho pode ter te enganado, teus pensamentos podem ter te iludido. Mas quando você tem a revelação da redenção de Deus, o qual Ele fez por você no Calvário, e você vive uma vida pautada pela palavra, então você está vendo Ele todos os dias na tua vida. Como Ele agia, como Ele andava, como Ele se comportava, como Ele tratava as pessoas, ali você está vendo a maneira de Jesus atuar, e ali você está vendo Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando ele chega no capítulo 13, ele dá a última ceia, e ali ele revela o traidor. Aqui então, nesse inteirinho, a igreja já estava sabendo que ele iria morrer. A igreja já sabia sobre a ressurreição. A igreja já sabia que alguém iria lhe trair. Alguém iria se juntar ao governo. Alguém iria trair Jesus. Então, a igreja já estava inteirada de tudo que iria acontecer na vida de Jesus no futuro, antes mesmo de acontecer, porque Jesus tinha revelado para ela. Não é isto? Ela sabia quem era o traidor, ela sabia que alguém ia se juntar ao governo, ela sabia que Jesus iria morrer e que Jesus iria ressuscitar, ela já sabia exatamente que Jesus Cristo iria para a glória e que eles também um dia estariam indo no arrebatamento e estariam subindo para estar com ele, porque deixa eu lhes dizer uma coisa, eles não estão com Jesus agora. Eles estão na sexta dimensão. O nosso profeta, quando esteve lá, disse: eu quero ver Jesus. Ele disse: não, Jesus está mais em cima, Jesus está na sétima dimensão. E os salvos estão na sexta dimensão, que é debaixo do altar. Aqueles cristãos, ou digo, aqueles judeus, que estão em Apocalipse capítulo 6, no quinto selo, clamando debaixo do altar: até quando, ó Senhor, não vingas o nosso sangue? Almas estão ali, e o quinto selo mostrou para nós, abriu para nós, e desfez uma doutrina do adventismo e dos testemunhas de Jeová. Desfez, o quinto selo desfez uma doutrina dos adventistas e dos testemunhas de Jeová, de que a pessoa morre e acabou, ela não vai para lugar nenhum, ela só fica na sepultura, um corpo ali apodrecido, e ela fica como que dormindo. Mas no quinto selo, vocês vão ver as almas debaixo do altar, clamando: até quando, ó Senhor, não vingas o nosso sangue? Aquelas almas ali, elas foram mortas por Hitler, por Stalin, por Mussolini, são judeus, não são noiva, não são cristãos que creem em Jesus, são judeus. Por que são judeus? Uma característica de um judeu é clamar por vingança. A noiva não clama por vingança. E ali eles estão clamando por vingança. Eles então foi dado vestes brancas até que complete o número dos conservos. A noiva é como a areia do mar. Os judeus têm uma numeração de 144 mil. Então não é a noiva, são judeus. Duas características, tá certo? E se elas estavam clamando, porém os seus corpos mortos, cremados até mesmo, lá nos campos de concentração da Alemanha, mas as suas almas estavam lá, clamando, falando, gritando. E elas não estão na sexta dimensão, elas estão debaixo do altar do sacrifício, aonde está o Cordeiro de Deus ensanguentado em teu favor e em meu favor. Então, a sexta dimensão é onde estão os eleitos de Deus, a noiva, certo? De cada era. E o altar do sacrifício é aonde estão os judeus mortos na Segunda e Primeira Guerra Mundial e durante o período das eras negras também. Mas o nosso assunto não é esse, mas só para provar para vocês algo que esta igreja
estes cristãos, nós, cada um de nós, vamos estar aonde Jesus está. Então, em São João 14, nós vemos uma coisa tremenda. Quando Jesus Cristo disse, olha, escutem, e eu vou frisar de novo, quando ele disse, vou preparar lugar, ele não disse, eu vou preparar uma casa para vocês, eu vou preparar um lugar para vocês. Não, ele disse, eu vou preparar um meio pelo qual vocês possam chegar na eternidade. Isto é, e eu quero frisar para vocês outra coisa. A primeira revelação de Deus, foi a maneira de o homem voltar para Deus. A maneira de como o homem retorna para Deus. Esta foi a primeira revelação de Deus. Foi lá no Jardim do Éden, quando o homem se afastou de Deus, e Deus revelou o que para nós? Quando ele matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva, ele estava revelando uma maneira de nós retornarmos para ele, que seria através do sacrifício provido de Jesus no Calvário. Qualquer revelação que não te aproxima mais de Deus, ela não vem do Espírito Santo. Qualquer revelação que te afasta de uma santidade, da comunhão com Deus, ela vem do diabo. Qualquer revelação que te divide, que te tira do corpo de Cristo, ela veio de Satanás. Porque a primeira revelação de Deus foi como o homem pecador pudesse se achegar até Deus. Quando Deus matou o cordeiro, vou frisar de novo, porque eu acho que vocês não ouviram. Quando Deus matou o cordeiro e vestiu Adão e Eva, que estavam vestidos de folhas de figo, que era uma maneira humana, uma maneira que eles acharam que eles podiam chegar até Deus, e ninguém consegue chegar até Deus da sua própria maneira, não é através de folha de figo, não é através de cobertura religiosa, não é através de placa de igreja, é através do Cordeiro de Deus. É através do sacrifício de Jesus Cristo. E Jesus estava dizendo aqui, olha, eu quero preparar uma maneira para que vocês possam chegar na eternidade. E ele então diz assim, olha, sabe de uma coisa? Na casa de meu pai há muitas moradas. Sim, há muitas moradas. Sabe o que acontece com as pessoas religiosas nos nossos dias hoje? E eu quero que vocês foquem aqui, né? Porque cada movimento que der para lá e para cá, eles viram as cabeças. Vocês sentem, depois eu começo a pregar, né? Tem tantas cadeiras aí, isso, senta. Todo mundo senta quietinho e olha todo mundo para quê? Aí depois eu começo a pregar. Eu olho todos vocês daqui de cima, né? Eu não gosto de ficar pregando e um está olhando assim, outro está olhando assim. Então eu pego, fecho a Bíblia, paro, dou a ceia e vamos embora, já. Né? Eu sou assim, sou desse jeito. Eu gosto de pregar e o povo ter atenção. Sabe por quê? O Espírito de Deus é muito sensível. E então, vamos lá. Podemos continuar? Esta ideia religiosa, das mentes religiosas do nosso dia, tem tirado o povo da verdade. Mas uma coisa é, deixa eu lhes dizer algo para vocês. Quando Jesus Cristo disse, na casa de meu pai há muitas moradas, quando ele disse isso, ele não estava dizendo, olha, lá na casa de meu pai eu tenho um monte de casinha para vocês. Não. Deixa eu tirar um pouquinho de ideia religiosa das pessoas. Certo? Na casa de meu pai há muitas moradas. O que é uma morada? Uma morada é um templo, uma morada é uma casa. Uma casa, nós temos ideia aqui na nossa dimensão de um telhado de 2 águas, uma meia água. Só que na Bíblia, casa, morada, não é casa como nós vemos aqui. Na Bíblia, casa é corpo. Isso aqui, ó, é o templo do Espírito Santo. Isso aqui é casa de Deus, certo? Isso aqui, ó, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1, Paulo disse, olha, irmão, nós sabemos disso, que se a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos um edifício
nos céus, feito não por mãos, mas eterno nos céus. Então você vai ver, meu querido, que esse assunto de casa, quando Jesus Cristo disse eu vou, olha, e na casa do meu pai tem muitas moradas, quando ele disse tem, sabe o que é que ele estava dizendo? Lá na casa de meu pai, lá na dimensão celestial, lá na sexta dimensão, cada um de vocês, meus apóstolos, tem um corpo celestial. Tem uma teofania. Tem uma casa para vocês morar. Porque se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas não é assim. Vocês têm esta morada. E deixa eu lhes dizer mais. Quando, agora, preste bem atenção. Quando as denominações pensam que você e eu existimos depois que nós nascemos, e depois que a denominação veio, estragou as pessoas, e quando alguém vem, aceita Jesus, e o pregador, supostamente ungido, inspirado, menos pela Bíblia, diz assim, ó, escreve Jesus, o nome dessa pessoa no livro da vida agora. Ó, eu estou vendo Jesus escrever o nome no livro da vida dessa pessoa. Mentira, essa pessoa não está inspirada por Deus, nem pela Bíblia, é pela cabeça dele e pela teologia do seminário. Jesus nunca escreveu o nome de um salvo quando a pessoa aceita. Então vamos tirar logo esta ideia denominacional. Entende? Então quando Jesus estava dizendo assim, olha, vocês têm um corpo. Sabe por quê? Porque um dia vocês vão ter que sair desta casa aí. Vocês vão ter que sair desse tabernáculo aí. Vocês vão ter que deixar esta casa velha. Ela vai ficar velha e vocês vão, simplesmente ela vai apodrecer, ela vai cair. E eu estava falando na quinta-feira no Sombrio para alguns irmãos, e tinha ali algumas anciãs, não vamos chamar de velhinhas, né? Porque parece muito feio, vamos chamar de anciãs. Eu disse assim, muitas vezes você olha uma casinha paupérrima, velhinha, meia água, casinha de madeira, você olha ali, puxa, mas que casinha velha. Aí de repente quando chega na porta um morador jovem de 20 anos, puxa, mas o morador é novo. É a casa que é velha, o morador que está ali é novo. Assim também são essas anciãs, são esses anciãos. A casa é velha, o morador que está ali dentro é novo, é jovem. Aleluia. Bendito seja Deus. Porque o que a Bíblia diz em Efésios 4:30 é exatamente isto. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado. Até quando? Até o dia da redenção. Veja, que redenção? Não da alma, porque a alma já está redimida, mas do corpo. Exatamente quando você for transformado num abrir e fechar de olhos para um corpo glorificado, é exatamente a redenção do teu corpo. Para a redenção do teu corpo, porque a tua alma já está redimida, então ela já está aí dentro de você com 20 anos de idade. Então a pessoa pode ter 80, mas naquela casa de 80 anos mora um morador de 20 anos de idade. E ele tem que deixar esta casa, ele tem que deixar este corpo. Cada um de nós vamos ter que deixar ele. Então Jesus disse, olha, na casa de meu pai, vocês têm muitos corpos, muitas mansões tem ali para vocês. E estes corpos estão aguardando, assim como este corpo que está aí, que está aqui, estava no ventre de minha mãe. Meu pai o gerou, certo? Meu pai o gerou, minha mãe concebeu, e então lá estava eu no ventre de minha mãe. O que eu estava aguardando? Eu estava aguardando exatamente Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 se cumprir. O quê? Olha, ali diz em Eclesiastes 12, 7, que quando uma pessoa parte, quando uma pessoa morre, o espírito volta a Deus que o deu. Então aquele espírito que entrou no corpinho, que estava no ventre de minha mãe, estava com Deus em primeiro lugar.
E Deus que deu aquele espírito. E quando esse corpinho partir, ele vai ter que voltar para Deus. Porque o corpo vai voltar ao pó, mas o espírito vai voltar para Deus que o deu. Então veja bem, observe as escrituras. Veja, a inspiração e a unção da palavra de Deus, ela vai iluminando a tua mente e vai tirando a interpretação fora, vai tirando a tua ideia fora. Lembra quando Isaac nasceu? Quem que teve que sair fora? O Ismael, não foi? E o Ismael é fruto da interpretação de Sara. Ela interpretou dizendo: olha, Abraão, sabe de uma coisa? Nós vamos ter o nosso filho, que Deus te prometeu, mas é através de Agar. Isto foi uma interpretação junto com a promessa de Deus. A igreja sempre faz isso. Sempre faz isso, ela interpreta a promessa de Deus. Mas quando a revelação chega, a interpretação tem que ser lançada fora. Por isso que no livro de Gálatas a Bíblia diz: lança fora o filho da escrava. Então tem que jogar fora a interpretação teológica da escrava religiosa, denominacional. Joga fora, pincha fora, porque o filho Isaac chegou. O filho da promessa chegou. Aleluia! Aí você não tem, porque os dois não conseguem viver juntos. E não conseguem até hoje, vocês sabem disso, né? Porque os filhos de Isaac são Israel e os filhos de Ismael são os árabes, e não conseguem viver até hoje junto. Revelação e interpretação não andam junto. Então você vai ver que quando aquela mãe deu a luz ao Edival, o espírito entrou no corpinho. E então eu estou vivendo até hoje com este espírito. Mas um dia ele vai ter, esta alma que está aqui dentro vai ter que deixar esse corpo também. Assim como eu nasci do ventre de minha mãe, e ali meu pai, então, natural, ele fecundou um óvulo de minha mãe e um corpinho foi gerado, também, escute isso, também, quando eu fui gerado de meu Pai Celestial, o novo nascimento, lá na sexta dimensão, um corpo também foi gerado, foi concebido. Que corpo é esse? É o corpo celestial. E assim como este corpinho crescia no ventre de minha mãe, também o meu corpo teofânico cresce na sexta dimensão. Toda a mensagem, coisas que hão de ser. Aleluia. Glória a Deus. Sim, o teu corpo teofânico, a tua casa teofânica, lá na sexta dimensão, ela só cresce dependendo do quê? Do alimento que tu manda para lá. O bebê só cresce no ventre da mãe através do alimento que ela come, que ela se alimenta. E mais, a mamãe, depois que ela concebe no útero dela uma criança, ela não tem mais desejo dela, o desejo é do bebê. O desejo do bebê sobrepuja o desejo da mãe. Toma conta do desejo da mãe. E os desejos da mãe são subjugados pelo desejo do bebê. É incrível, mas é uma verdade que vocês mães sabem disso. Assim também, quando você e eu nascemos de novo dos genes da palavra de Deus e o nosso corpo teofânico na sexta dimensão, aí é onde você é influenciado, porque a mamãe, toda ela é influenciada pelo aquele bebezinho. A mãe é influenciada pelo bebezinho. Seu gosto, até mesmo seu paladar é influenciado. Se algo, ela se sente enjoada por causa que o bebê enjoa. Ela sente vontade de comer alguma coisa porque o bebê sente. A influência dela é do bebê, não é mais dela. Não é mais o seu organismo, é o organismo do bebê. Ó, irmãos, assim também é cada um de nós cristãos nesta mensagem, cristãos que nasceram de novo. A nossa influência foi dominada pela nossa teofania. Sim,
Hoje o teu gosto não é mais o teu gosto antigo. O teu gosto antigo era bar, era festa, era balada, era religião. Hoje o teu gosto é a palavra. Aleluia. O teu gosto hoje é Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Oh, aí você diz assim, mas pastor, o que é isso? Bom, nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia e vocês vão ver que este Deus, dentro das Escrituras Sagradas, Ele não faz um plano assim, olha, eu fiz o plano e me frustrei. Não, Deus, Ele é onisciente, gente. Ele conhece o fim antes de começar. Ah, mas daí você me diz assim, mas então o diabo pegou ele? Não, o diabo nunca pegou. O diabo está dentro do plano de Deus, servindo o seu propósito. Por isso que Isaías 54:16, a Bíblia diz, eu fiz o construtor para construir, fiz o ferreiro para construir, e também fiz o assolador, fiz o destruidor. Deus fez os dois, tanto o construtor como o destruidor. E Deus diz ainda mais, eu fiz o ímpio para o dia mau. Você acha que Saddam Hussein, fulano de tal, foram levantados por nada? Mataram, genocídio, não sei o que, o carrasco lá, o Lenin. Vocês acham que o Hitler que matou 6 milhões de judeus, vocês acham que isso tudo não estava... Tudo Deus está sob controle. Esses camaradas, esses ímpios que matam, que fazem atrocidade, isso tudo foi feito para o dia mau. Está tudo certinho, tudo no controle de Deus, tudo. Sim, vocês vão ver uma escritura no livro de Jó, no capítulo 38, não precisa abrir aí, eu creio que vocês confiam na leitura que eu vou fazer, né? Quando Jó começa a conversar com Deus, Deus começa a conversar com Jó, e Deus pergunta para Jó, no capítulo 38, no versículo 4, dizendo assim, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Eu quero perguntar para vocês também, onde é que você estava quando Deus começou a construir essa terra aqui? Agora tu me fez uma pergunta muito... Como é que eu vou saber onde é que eu estava? Porque eu nasci há 30 anos atrás. Deus fez essa pergunta para Jó. E tu sabe que quando Deus faz uma pergunta, Deus não faz pergunta por perguntar, por bobagem. Onde estavas tu quando eu fundava a terra, Jó? Eu posso ver Deus, porque no versículo 1, Deus manifestou-se a Jó de um torvelinho de vento, e girando na frente de Jó, e o Jó lá sentado lá, talvez ainda com um caco de telha na mão, todo enfileirado, e daquele torvelinho saiu uma voz dizendo, Jó, onde é que tu estava quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência, Jó. Que coisa. Aí Jó não sabia dizer, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quem foi, Jó? Este globo terrestre, quem foi? Aí Deus faz uma pergunta, e ele depois faz uma indagação da seguinte forma. Sabe, Jó? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, aí eu te pergunto, estrela canta? Se você ir para a Bíblia, porque você tem que ler a Bíblia com a Bíblia. Vai para Apocalipse 1 e versículo 20. E você vai ver as estrelas que viste na minha destra são os 7 anjos enviados às 7 igrejas da Ásia. Aleluia. Quando o dragão em Apocalipse capítulo 12 arrastou a terça parte de estrelas, são anjos. A cauda do dragão não arrastou estrelas cadentes, arrastou anjos. Quando Deus disse para Abraão, olha para os céus, conta as estrelas, ele disse, não posso, assim será a tua descendência. Hoje existe estrela do rock, estrela de cinema, estrela disso. Mas são pessoas. E estrela não canta, mas aqui Deus está dizendo, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, Jó, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe onde é que tu estava antes que eu fundava a terra? Tu estava nos meus pensamentos. Lá na eternidade. Sim, tu estavas lá, Jó.
Sim, tu estavas lá. Sabe onde é que tu estava? A cada mensageiro cantava o quê? Cantava a sua mensagem, cantava o seu sermão. E Jó, tu estava se alegrando junto com cada mensagem de cada mensageiro. A Bíblia diz ali que todos os filhos de Deus, foi isso que eu li? A Bíblia diz que todos os filhos de Deus, não é alguns, a Bíblia diz que todos, então eu também estava lá. Eu não estou lendo a Bíblia da maneira teológica, eu estou lendo a Bíblia com a Bíblia. Certo? Então vocês vão ver que eu estava lá, me alegrando com o cantar de uma estrela. O que essa estrela estava cantando então? Ela estava cantando exatamente o que você está ouvindo aqui nesta noite. A revelação da palavra para cada era, essa estrela cantava. Essa estrela cantava e você, como filho de Deus, ouvia o teu mensageiro e se alegrava com aquilo. Por isso, hoje você se alegra com a voz deste mensageiro. Porque você se alegrava lá antes da fundação do mundo. Aleluia. Se você quer ler isto na mensagem, você pode ler na era de Esmirna, na página 126 e 127. Os eternos pensamentos de Deus, deixe-me lhe mostrar, são eternos os seus pensamentos. Se você puder ver isto, você verá muita coisa. E aí o profeta começa a dizer que nós estávamos na mente de Deus, e a cada tempo Deus nos expressou. Ele pensou nós primeiro, depois ele falou. Nós éramos um projeto na mente de Deus. Quando? Antes da fundação do mundo. Quando Deus fez ali nos céus a virgem, sabe o que Deus estava colocando lá? A virgem nos céus? Está falando de signo, pastor? Não, estou falando de Bíblia. Estou falando do livro de Jó, o 7 estrelas, o Orion. Tu nunca leu na Bíblia? Tu nunca leu o livro de Jó? Jó se baseava exatamente na primeira Bíblia de Deus, os astros. Quando ele estava fazendo, eu coloquei a virgem aqui, ele estava dizendo, eu nascerei de uma virgem. Aleluia. Quando ele colocou o leão lá, ele disse assim, eu sou o leão da tribo de Judá. Aleluia. Aleluia. Salmo 139, olha só o que a Bíblia diz no versículo 14, o 15 e o 16. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Estamos falando daquele ventre, daquele homenzinho lá no ventre. Você pensa que você foi gerado ali, naquele pequeno germezinho, tão minúsculo. Você pensa, eu saí dali, daquele minúsculo. Não, você estava na mente de Deus antes de ser aquele germe minúsculo no útero de tua mãe. Começando pela costela, né? Começando pela espinha vertebral. Então você vai se gerando, os olhinhos, orelhinhas e tudo mais certinho. Você pensa assim, olha, o que é aquilo ali? Olha, eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aleluia. Que coisa! Nada havia, nada existia, mas você já estava lá. Não havia um átomo, não havia uma estrela, não havia uma molécula, mas você já estava lá. Você é antes que o diabo existisse. Porque o diabo foi preparado, olha só o que, até mesmo o lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos, diz a Bíblia. Por que Deus preparou o lago de fogo? Porque ele preparou para o diabo e seus anjos, porque ele já sabia que tinha que haver um lago de fogo para jogar o diabo e os seus anjos dentro. Antes de o diabo ser diabo, Deus já sabia, porque o diabo antes, ele era vice-presidente do céu. Aí você vai olhar e vai dizer assim, mas o que é isso? Bom, vai lá para Romanos 9, vai lá para Zacarias capítulo 1. Deus olhou e disse assim, sabe de uma coisa? Eu amei a Jacó
e aborrecia Esaú, quando? Quando que Deus? Foi depois que o Jacó comprou a primogenitura de Esaú, o Esaú negou a fé, aí Deus ficou entristecido com Esaú. Não. Deus aborreceu Esaú antes deles terem nascido. Você está pensando que nós estamos falando de coisa daqui? Coisa daqui é muito simples. Essa mensagem veio nos levantar acima dessas religiões formais. Esse povo se chama o povo que são os astronautas de Deus. Esse povo estão numa categoria elevada mais do que os anjos. Nós somos filhos de Deus. Os anjos nos servem. Ninguém reverencia anjo aqui. Ninguém reverencia mensageiro. Os anjos nos servem. Os anjos são nossos servos. Os anjos são nossos empregados. A Bíblia diz que Ele guarda nós. A Bíblia diz que Ele cuida de nós. Porque você é a noiva do Cordeiro. Você é a noiva dele. E noiva, meu querido, tem um privilégio tremendo. Você não pode ser diminuído de jeito nenhum. Você alcançou a palavra de Deus para o último dia. E aí vamos mais Bíblia, sim, tem mais Bíblia. Aí veio no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4 e o 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci. Onde é que esse Jeremias estava que Deus conheceu ele antes de ele estar no ventre? Ei, glória a Deus! Aleluia! Aonde é que tu estava, minha irmã, que Deus te conheceu antes de a tua mãe e o teu pai casar? Ei, Deus sabia que você viria nesse tempo. Deus cruzou o teu caminho sabendo a esquina que você iria dobrar. Não foi por acaso que você conheceu essa mensagem. Lá na eternidade, tu ouvia uma estrela cantar e você se alegrava, rejubilava. Aleluia! Oh, bendito Deus! Bendito seja o nome do Senhor. E às vezes, além de tudo isso, toda esta revelação, Isaías 49, Deus olha para Sião, Sião olha para Deus e diz assim, Sião diz assim: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus, conhecendo os pensamentos de Sião, diz o seguinte: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele? Do filho do seu ventre, pode porventura uma mãe se esquecer do filho do seu ventre e não ter misericórdia deste filho? Pode? É impossível, não é? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Então, pelo amor de Deus, limpe esta sujeira da tua mente de dizer que Deus te esqueceu. Mas eu tô acabado, eu tô arrasado, eu tô isso, eu tô aquilo. Jó estava nas cinzas com um caco de telha e Deus mostrou para ele que Deus não tinha esquecido dele.
Deus nunca te esqueceu, Deus nunca me esqueceu. Deus conhece cada passo, cada caminhar, cada levantar, cada deitar, cada sono, cada ataque que o diabo dá em ti, até no sonho, quando ele te goela muitas vezes que tu não consegue nem falar uma palavra para expulsá-lo lá no teu sonho. Ele está vendo, ele te livra, ele te guarda, ele te protege. Aleluia. Oh, meu Deus. Jesus chegou em São João capítulo 8, começou a conversar com o povo religioso e começou a falar de coisas que ele não tinha ido num seminário, não tinha ido na escola dos rabinos, não tinha aprendido em lugar nenhum, mas ele era a palavra. E ele começou a dizer no versículo 54... Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Gente religiosa, né? E vós não o conheceis, mas eu o conheço. Eles dizem que Jeová é Deus deles, eles dizem que o Senhor é Deus deles, mas eles não conhecem. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, na carne, né, bem entendido, exultou por ver o meu dia. E viu e alegrou-se. Agora tu complicou a obra, Jesus. Por quê? Porque tu não tens 30 anos e tu viu Abraão. Que história é essa? Tu não tens nem 50 anos e tu viu Abraão. Que história é essa? Dá um nó na cabeça das pessoas, porque eles não conhecem Deus. Eles não conhecem a palavra. Eles não conhecem os ensinamentos para a hora, para o dia. Abraão viu o teu dia e se alegrou, Jesus. Sim, mas aí nós ficamos confusos, porque tu não tens nem 50 anos. E como é que tu viu Abraão? Como é que tu enxergou Abraão? Como é que pode? Irmãos, olha bem, em Gênesis capítulo 14, nós vemos Abraão vindo da matança dos reis, daquela guerra, e ele encontra um homem. Que homem? Ele encontra um homem chamado Melquisedeque. E agora? Esse homem é rei de Salém. Salém é o nome da antiga Jerusalém. O rei de Salém. Rei de justiça, rei de paz. Aí Paulo vem e diz quem ele é em Hebreus capítulo 7. Ele não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípios de dia e nem fim de dias. Esse é Deus. Esse é Deus. Então Abraão viu, e aquele Deus estava naquele corpinho chamado Jesus. E ele estava falando com os judeus, dizendo: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Espantoso, né? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Fala de eternidade. Fala de eternidade. Ah, meu Deus, e agora? Aí você vai para a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, lá no versículo 18, Pedro começa descrevendo assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Se eu fosse parar aqui em tradição, meu Deus, quanta tradição nós herdamos dos nossos pais, né? Católicos, batistas, metodistas, tradição e mais tradição, e tradição e mais tradição, mas pela graça de Deus ficamos livres dessas coisas. Estabelecemos a palavra de Deus. Show para lá tradição, religiosidade, e deixa a palavra de Deus penetrar no teu coração. Larga esta capa religiosa denominacional, né? Eita, que coisa séria. Até esse negócio de gravata é tradição. Porque se não pregar de gravata na denominação, não é pregador. Se não subir o púlpito de gravata, não sobe. Tradição. Se não falar língua estranha, não prega. Tradição. Onde é que está escrito na Bíblia isso? Religiosidade pura. Tradição. E Jesus Cristo disse: as vossas tradições invalidaram a palavra de Deus. Eles colocaram tradição ao invés da palavra.
E a tradição tem afundado a igreja. A tradição de mulher pregadora, quando na Bíblia a mulher não prega. Tradição do batismo trino, como a igreja católica iniciou no ano 325. Glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho, glória ao Deus Espírito Santo. Uma reza católica. Não existe isso. Não existe. Há um único batismo na Bíblia, conforme Efésios capítulo 4. Um só Deus, uma só fé e um só batismo. E só existe um batismo executado na Bíblia, e esse foi em nome do Senhor Jesus Cristo. O resto é tradição, tradição religiosa. Mas Pedro então continua dizendo: mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o caminho provido por Deus, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Quando que o cordeiro foi conhecido? Quando que o cordeiro Jesus Cristo foi conhecido? O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Quando Jesus foi morto antes da fundação do mundo, na mente de Deus, quando eu e você estávamos lá reunidos com Deus, num companheirismo com Deus, Deus então trouxe o cordeiro, sacrificou por amor de nós. Antes que o pecado viesse, já havia o antídoto para o pecado. Deus sabia que o pecado viria, Ele providenciou o remédio. Antes que a enfermidade viesse, Ele já tinha cura. Antes que houvesse o perdido, já tinha um salvador. Antes que houvesse o enfermo, já tinha o curador. Mas eu pergunto, como que esse curador, como que esse salvador, como que esse libertador iria atuar se não houvesse ninguém perdido? Por isso que Ele permitiu você e eu. Ele não podia colocar Adão e Eva na beira do abismo e empurrar eles. Ele tinha que deixar eles cair. Porque se Ele empurrasse eles, Ele seria injusto. Mas Ele colocou eles justamente na beira do abismo e eles caíram. E para Deus foi um prazer eles terem caído. Sabe por quê? Porque assim Deus podia dizer: agora eu vou salvar. Ah, meu Pai. Quando alguém fica doente, é um prazer para Deus, porque agora eu posso mostrar que eu sou médico. Aleluia! Agora eu posso mostrar que eu sou o Senhor que te sara. Sim, Jesus foi manifestado naquele tempo ali, mas Ele tinha sido morto antes da fundação do mundo. Sim, mas como, pastor? Meu Deus, que coisa séria. Veja, eu também estava lá, mas vim ser manifestado agora. Mas como o cordeiro antes da fundação do mundo? Veja, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Eita, que coisa séria. E adoraram quem? A besta, porque no versículo 7 diz: e ele fez guerra, né? Aí então, eles adoraram quem? A besta. Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia. Sou eu? Não sou eu. É a Bíblia. Mas ele foi manifestado há 2000 anos atrás. Antes da fundação do mundo, Deus em sua mente já planejou tudo. Ele é onisciente, Ele viu tudo acontecendo. Mas a manifestação daquilo que Ele viu acontecendo foi desenrolando, foi vindo. Teve que acontecer tudo o que aconteceu. Tudo estava em ordem, Deus estava em cada detalhe. Deus estava justamente nas esquinas que dobrava, Deus estava ali. Não, mas se o Davi errou, Deus estava ali. Mas Salomão fez, Deus estava ali. Moisés também, Deus estava ali. Noé, Deus estava ali. Isaías, Deus estava ali. Que coisa! Deus estava em cada profeta, em cada ato. Lá estava Jeremias, Deus estava em Jeremias. Deus estava mostrando o seu plano em cada homem, em cada profeta. Até mesmo no livro de Ruth, que às vezes as pessoas não tiram nada dali. Esta mensagem veio no tempo da tarde, lá da eternidade, e trouxe para nós o que havia no livro de Ruth. Eita, e você lê o livro de Ruth hoje, você vê Boaz.
Oh, irmão, quando você lê aquilo ali, você pensa, mas não tem nem a palavra Deus, não tem nenhuma história. Oh, irmão, o livro de Esther, então, meu Deus, que coisa mais bela. Quem não pode ver o livro de Esther como um livro revelado hoje? Quem não pode ver o livro de Ruth revelado? Ali está Boaz, em Belém, ele é o remidor. Quem representa ele? Jesus Cristo. Lá está Ruth, lá está Noemi, lá está Orfa. Oh, Noemi, a igreja velha, a igreja judaica. Orfa, os denominacionais, que olham para o evangelho, que olham para a igreja velha, olham para a igreja mãe e dizem assim, olha, eu vou te beijar e vou voltar para a minha tradição. Mas ali está Ruth, que olha para Noemi e diz assim, tu és a minha mãe, aonde tu fores eu vou, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Então esta noiva olha para os judeus e diz, o Deus de Israel é o nosso Deus, o povo deles é o nosso povo. Eles nunca creram em trindade, eles nunca creram em dualidade. Eita, meu pai, dá vontade de gritar. Que livro maravilhoso! E quando a Noemi chega em Belém, ela chega sem nada. Na nossa linguagem de hoje, com uma mão na frente e outra atrás, perdeu tudo. Israel também não tinha nada. Mas o que o Boaz fez? Boaz foi lá e redimiu tudo que Noemi tinha perdido. Redimiu Noemi, redimiu Israel. Porque quando Jesus morreu no Calvário, ele estava redimindo Israel. Mas vocês olham que quadro lindo é este. Com quem que ele casou? Ele não casou com Noemi, ele casou com Ruth, ele casou com a gentia, a moabita, a ex-adoradora de ídolo. Jesus também não casa com os judeus, ele casa comigo e contigo. Ele casa com esta noiva gentia, lavada, redimida no sangue dele. Meu Deus. Você não é produto do acaso, eu também não sou. Nós não somos, irmãos, que coisa. Haja tempo para nós pregar. Se a Bíblia não se tornou uma nova Bíblia, então, para que ler livro de carochinha e fazer teologia para pregar o que a gente está pregando? Você nunca fez nada disso. Para quê? Com o que nós temos, com a Bíblia que nós temos revelada do jeito que está, com a mensagem que nós temos, com a palavra que nós temos, com a luz que nós temos, nós escutamos detalhes, nós vemos detalhes. E você diz assim, olha, Deus não fala mais comigo, Deus não fala mais comigo, Deus se calou, é um tempo que está tudo parado. Deixa eu te dizer uma coisa, te enganaste, meu amigo. Te enganaste, minha irmã, meu irmão. Se existe um tempo em todas as eras, em todos os tempos, em que Deus mais tem falado, mais tem se aproximado da humanidade, é este tempo agora. Não houve outro tempo na história da humanidade que Deus esteve tão próximo, nem nos dias de Israel, nem nos dias em que o próprio Senhor Jesus Cristo esteve aqui. Ele estava velado em um corpinho de carne, ele estava ali limitado aquilo ali. Hoje ele está mais forte, mais poderoso. Mas como, pastor? Quando ele ressuscitou dentre os mortos, no capítulo 20, aliás, no capítulo 19, lá no versículo 18, você vai ler o que Jesus Cristo depois da ressurreição disse. O que é que ele falou? Ele falou isso depois da ressurreição. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Oh, meu amado, oh, meu querido, oh, meu irmão, oh, minha irmã, se depois da ressurreição, antes da ressurreição, ele já tinha poder, antes da ressurreição, ele já tinha domínio das enfermidades, antes da ressurreição, ele já ressuscitou mortos, antes da ressurreição, antes dele ir para o Calvário, ele já fez tudo isso. Imagine depois de ele pagar o sacrifício, pagar o preço do pecado, pagar o preço da enfermidade, tomar a chave da morte e do inferno lá das mãos de Satanás, triunfar no terceiro dia. Imagine agora ele se colocando de pé e dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra.
O diabo perdeu completamente o controle das dimensões celestiais, perdeu o controle do inferno e das regiões inferiores, porque o nosso Cristo triunfou. O nosso Cristo triunfou. O nosso Cristo triunfou. Ei, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, meu querido, se ele pôde chegar diante da tumba de Lázaro antes de ir ao Calvário e dizer para Lázaro, tendo o próprio diabo o domínio da morte, ele pôde olhar e dizer: Lázaro, saia para fora. Imaginemos esse mesmo Cristo agora. Imaginemos esse mesmo Cristo agora, que agora ele tem a chave da morte. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eu que estive morto e estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Imagine agora ele chegando na casa de Jairo, olhando para Talita, olhando para a filha de Jairo e olhando para ela em línguas estranhas, fez uma oração e disse: Talita, come. Oh, menina, levanta. Ele deu logo a interpretação daquilo e a menina pediu de comer. A menina levantou. Ele ainda não tinha a chave da morte, ele ainda não tinha o domínio da morte, ele podia ressuscitar mortos. Imaginemos agora que ele tem a chave da morte, ele tem o controle da morte. Você acha que esse Deus, ainda você está pensando: ai, tadinho de mim? Tadinho do diabo, tadinho do capeta, tadinho de Satanás. Ele sim é que deveria estar tremendo as pernas nessa hora. Ele sim é que deveria estar branco, pálido, de medo nesta hora, não é você? Você deveria se colocar como Cristo, porque aquele mesmo Cristo prometeu estar dentro de você. Aí, no teu corpo, habitando nesse templo, cheio do Espírito Santo. Você pode se colocar de pé e dizer: eu tenho domínio da morte, eu tenho domínio da enfermidade, eu tenho domínio desta situação, eu tenho o controle da minha casa. Esse diabo sujo, em nome de Jesus, vai saindo. Esse capeta nojento vai ter que sair. Esse espírito do inferno que te perturba na tua mente vai ter que ir embora. Você tem uma segurança eterna. Você tem uma segurança eterna. Jamais deixe o diabo te enganar. Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, bendito Deus. Aleluia. 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 A palavra do Senhor é viva, né? Ela penetra até as juntas e medulas. Pode sentar um pouquinho. Calma, vamos. Você deixa eu dar uma acalmada nas águas, né? Difícil é pro tradicional, né?
Oh, Deus vivo. Você tem que aproveitar, né? Aleluia. Ele é maravilhoso. Ele é glorioso. Ei, Deus. Irmãos, pensar que Deus, toda vez que Ele olhar assim, ó, Ele tem que lembrar de você. Ele não pode olhar para nada sem lembrar de você. Você é parte dele. Você é parte desta palavra. Eva saiu de Adão. Ela era osso do osso dele. Ela era carne da carne dele. Olhava para Eva e dizia: ali está uma parte de Adão. Literalmente uma parte de Adão. Tirada da costela. Não podia olhar. Agora, eu pergunto, irmãos, quando Eva caiu, Adão não precisava ter caído junto com ela. Adão nunca foi enganado. Ele pecou sabendo o que ele estava fazendo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, ele nunca foi enganado. Quando ele viu a sua Eva numa situação que era parte dele, que era do corpo dele, em pecado, ele disse: eu vou entrar para salvá-la, porque se Deus quiser matá-la, ele vai ter que me matar também. Este é o segredo da redenção. Este é o mistério da redenção. Isso é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Grande é o mistério da piedade. Que coisa. Que mistério mais lindo. Que mistério mais glorioso. O que? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa para você, porque tem certas coisas que nós ouvimos da palavra que até parece que nós não temos nada a ver com aquilo ali. Por que eu digo isso? Pela maneira que nós expressamos quando ouvimos. É como ouvimos estando num país estranho, ouvindo uma língua desconhecida, mas não pode ser assim. Quando você ouve a tua língua, do teu país, da tua nacionalidade, você tem que entender aquilo. E a nossa pátria, disse Paulo, é celestial. E ela tem uma língua. Esta língua celestial é a Bíblia. E quando se fala destes mistérios da Bíblia, e não há nenhuma reação em você, o que há? Eu já perdi até o meu óculos. Mas é bom, né? Daqui a pouco eu perco o sapato. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Que coisa, gente. Há alguma tradução que diz aquele que se manifestou em carne, mas a minha Bíblia é a tradução Ferreira de Almeida fiel. Ela é antes da João Ferreira de Almeida corrigida. Corrigida é porque foi corrigido alguns textos que ela perde
em termos 5.000, mais ou menos, de verbetes que ela perde para essa aqui. 5.000, só para você ter uma ideia. Essa aqui é antes dela. Quando eles corrigiram a João Ferreira de Almeida, eles tiraram algumas coisas da originalidade da Bíblia. Quando eles então fizeram a corrigida atualizada, daí eles perverteram ela quase que por completo. Então quem tem revista corrigida atualizada, pode ver que não fecha nada com o que eu leio aqui. Quem tem a corrigida ainda, mas esta aqui, eu não estou dizendo que é uma Bíblia diferente da tua, é a mesma, só que ela é a fiel. Deus se manifestou em carne. Quem foi que veio em carne? Não foi uma segunda pessoa, não foi um segundo Deus, foi o próprio Jeová do Velho Testamento que se manifestou em carne humana. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Irmãos, quando Jesus Cristo veio, ele não veio fazer outra coisa senão mostrar para mim e para você que um homem que nasceu sem pecado. E quantos sabem aqui que Jesus Cristo é o segundo Adão? Está na tua Bíblia? E a Bíblia chega a dizer que ele é o último Adão. Porque o que aconteceu com o primeiro Adão e com a primeira Eva é exatamente o que aconteceu com nós e Jesus. Nós é que pecamos. Jesus não. Mas quando Jesus veio para morrer na cruz, a Bíblia diz que ele se fez pecado. A Bíblia ainda diz assim, volta um pouquinho atrás. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. É aí que está o mistério. Ele foi na cruz ciente que ele estava morrendo como um pecador. Ciente que ele tomou sobre ele o meu pecado, o teu pecado. Assim como Adão disse, olha, eu vou redimir esta mulher. E se Deus tiver que me matar ela, vai ter que me matar. E Deus não podia matar. E vocês vão ver Deus olhando para a serpente e disse, maldita és tu. E ele disse assim, olha, e eu quero te dizer, tu vai comer pó todos os dias da tua vida e rastejarás sobre o teu ventre. E ela, todos os ossos da serpente foram desfeitos. Ela se tornou este réptil que você vê aí rastejando. Mas antes ela não era isso. Ela era um homem. Ela falava, raciocinava. Quando ele chegou em Eva, ele disse, olha Eva, por que tu fizeste isto? Tu terás dores, darás luz com dores. Não está acontecendo? Quando ele olhou para Adão, o que ele disse? Ele nunca amaldiçoou Adão. Ele nunca feriu Adão. Ele disse, maldita é a terra. Ele jogou sobre a terra por causa de ti. Já leste isso? Às vezes as pessoas não param para ler a Bíblia em detalhes. Veja, e o golpe foi dado na terra. Mas quando Jesus veio, e a minha Bíblia diz, olha só, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no capítulo 6, olha só. Ou, no versículo 17 do capítulo 6, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. E Eva era carne da carne de Adão, osso do osso de Adão. Ela era um com Adão, não é assim? E nós precisamos ser um com Cristo. E como poderíamos ser? Teríamos que sair da onde? Do corpo de Jesus, de lá. E quando Jesus estava no Calvário, ele estava morrendo como um pecador. Sim, um santo morrendo como um pecador. E ele expirou no Calvário como um pecador.
foi levado para a sepultura como um pecador, o seu corpo. Mas a sua alma foi para onde? Segundo a minha Bíblia, a alma dele desceu às baixas regiões da terra e foi ao inferno. Por que Jesus foi no inferno? É exatamente isto. Ele tomou o teu lugar, ele tomou o meu lugar. Se ele tomou o meu lugar, quem é que iria para o inferno? Era eu, era você. Grande é o mistério da piedade. O João tem que ir para o inferno? Não, ele não vai. Eu peguei a dívida dele e eu vou lá. Agora, irmãos, quem foi lá? Deus foi lá. Deus foi lá. Deus. Como homem, ele morreu um pecador lá para redimir a humanidade. Mas a sua alma, que é a natureza de Deus, pegou o seu corpo teofânico e desceu ao inferno. Irmãos, eu não preciso ir para o inferno. Você também não. E agora, se Deus quiser julgar alguém, ele vai ter que julgar Jesus. Porque ele morreu pecador. E ele o condenou à morte. E ele o condenou ao inferno. Lá está ele. E diz a minha Bíblia que até o próprio Pai o abandonou. O sol não brilhou, a lua, as estrelas, a natureza deu uma contração. Quem era ele? Quem era ele? Não era um homem comum? Não. Era o meu Adão, o teu Adão. Fazendo o quê? Me abraçando e dizendo assim: Edival, nenhuma ira vai cair sobre você. Você não precisa ir para o inferno, meu filho. Você não precisa ir para o inferno, minha filha. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Não, tu és um pecador, tu não precisa ir para o inferno desse jeito. Eu, sendo santo, morri como um pecador. Para quê? Para que você, pecador, que nasceu pecador, pudesse morrer um santo de Deus. Eu fui para o inferno para que você, João, Maria, Pedro, Tiago, Bartolomeu, para que você não precisasse ir para lá. Mas o que eu preciso fazer então? Eu preciso reconhecê-lo como meu Salvador. Eu preciso aceitá-lo como meu Deus. Eu preciso aceitar a redenção da minha alma. Sim, São João capítulo 1, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E quando eles não o receberam, o que aconteceu? Eles então foram julgados pela palavra, e a palavra os condenou como culpados, e eles tiveram que pagar no ano 70, quando Tito sitiou Jerusalém e matou milhares e milhares de judeus dentro de Jerusalém, que rejeitaram a Cristo, simplesmente porque eles o crucificaram e disseram que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E eles receberam a sentença. O que acontece? Exatamente o que aconteceu na sala de Pilatos, quando Jesus foi colocado como o réu para ser julgado, e dito assim: olha, a quem vocês querem? Jesus ou Barrabás? Então a multidão disse: nós queremos Barrabás, solta Barrabás e crucifica Jesus. Hoje esse Jesus, esta Bíblia, este Deus também está exatamente sendo oferecido a você, meu irmão, meu amigo, meu visitante. Sim, da mesma forma, e assim como os judeus rejeitaram e receberam o juízo, se você rejeitar, você também estará sujeito ao juízo. Mas você não precisa disto. Por quê? Porque a Bíblia diz ainda, eu estou lendo o versículo 11 do capítulo 1, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas no versículo 12 é bem claro: mas todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode ser um filho de Deus. Mas eu não presto, eu não sou nada. Mas se você o receber, você tem o direito de se tornar um filho. Não vai necessitar de andar escravo, de andar acorrentado, de andar aprisionado, seja onde for, no pecado, na lama, na imundícia. Não importa onde você estiver acorrentado, se você o recebê-lo, você tem o direito de ser chamado de filho de Deus e ficar livre das mãos de Satanás. Isso só depende de você. Por quê? Porque Ele já fez o sacrifício por você. Sabe o que Ele já fez? É como se você estivesse na cadeia e Ele foi lá e pagou a tua fiança, e a cadeia está aberta. Só basta você dizer assim: eu aceito esse indivíduo que pagou a minha conta e eu estou saindo. Mas se você não quiser, você pode ficar ali preso e continuar na cadeia, comendo, mendigando na cadeia, escravo atrás das grades. Mas o sacrifício já foi pago, o preço já foi pago, você já está liberto. Mas você tem que recebê-lo, tem que aceitá-lo. O diabo coloca na tua mente que ainda você não tem direito, que você está preso ainda, que as correntes estão no teu pé ainda, que a cadeia ainda está fechada. Não, é mentira dele. A cadeia já foi aberta, a corrente já foi quebrada, o preço já foi pago, Deus já te libertou, não há mais nada o que fazer. Satanás não tem mais nenhum direito em você. Mas então por que as pessoas ainda continuam presas? Sabe por quê? Porque elas criaram um círculo vicioso aqui, ó. Havia um pássaro e ele estava preso a um pé de milho. O fazendeiro prendeu ele para não matá-lo, prendeu ele ali, para ele não comer o milharal. E então ele ficou ali rodeando ao redor do pé de milho muito tempo, muito tempo. E sabe o que aconteceu? Veio alguém que passava por ali e viu aquele pássaro preso. Ele foi lá e cortou a corda. Cortou a corda do pássaro. Porém o pássaro, devido aqui, ó, estar registrado aquela cordinha, estar registrado que ele estava preso, mesmo o homem dizendo: você está livre, ele ainda continuava andando ao redor do pé, mesmo com a cordinha cortada. Tem muita gente assim, com a cordinha cortada, andando ao redor do pé de milho. Andando ao redor das misérias, das migalhas. Passou um bando de pássaro e olhou seu amiguinho lá. E o inverno estava chegando. E o bando de pássaro figuramente disse: ei, John, vamos para o sul, o inverno está chegando. Ele olhava para cima e dizia: eu não posso, estou amarrado. Mas ele não estava mais. Era só aqui. O diabo o engana aqui. O diabo o prende aqui. Te solte, te liberte aqui em nome de Jesus. Diga para você mesmo que você está liberto. Diga para você mesmo que você está curado. Não aceite a mentira de Satanás. Diga para você mesmo que você é mais do que vencedor. Diga para você mesmo que você não vai ficar ao redor dessas migalhas do mundo de Satanás. Você tem, sabe o que? 2 asas fortes. Essas 2 asas se chamam Velho e Novo Testamento. Bata elas fortemente, porque você pode voar. Bata elas fortemente, porque você pode voar. Você está livre pela graça de Deus, pelo sangue derramado, pelo Calvário. Você sabe o que é que você é? Assim como Eva era carne da carne de Adão, assim como Eva era osso do osso de Adão, sabe o que é que você é? Você é palavra da palavra de Deus. Você é espírito do Espírito de Deus. Então, Jesus olha para você e diz assim: ali tem uma parte minha.
Quer se gloriar? Se gloria agora. Quer se exaltar? Se exalta agora. Quer se achar? Se acha agora. Foi o que Paulo disse em 2 Coríntios 12. Se eu tenho que me gloriar, é em Cristo Jesus. Se eu tenho que me achar, é agora. Eu sou palavra da palavra dele, espírito do espírito dele. Sou louco em me gloriar? Então deixa eu delirar um pouco. Ei, mas dá vontade de pregar. Já faz 1h30 que eu estou pregando, então sinto muito. E esse povo está querendo mais. Vocês que Vocês que chegaram um pouquinho atrasado, nos perdoem, porque nós começamos 5 horas. Quando é culto de ceia, nós queremos começar um pouquinho mais cedo para degustar devagarzinho. O que é bom se degusta devagar, com bastante tempo. E nós amamos a palavra de Deus. Nós amamos estar na casa de Deus. Não é aquela coisa, que hora que vai terminar? Não é aquela coisa, ai, que coisa mais demorada. Não, aqui não é missa. Nós estamos cultuando a um Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós vamos cantar um hino, né? Para a ceia, né?